Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso congresso. E hoje a gente vai entrevistar a Roberta Gimenez. E eu fiquei muito encantada e muito feliz de conhecer um pouco da história dela. Ela é psicóloga, professora de equitação, psicopedagoga, e ela juntou tudo isso daí e faz um trabalho muito diferente, muito especial, que dá um resultado muito legal. Roberta, seja bem-vinda, obrigada por esse tempo de estar aqui com a gente, viu? Roberta, o que é a ecoterapia? Bom, para quem ainda não conhece, a ecoterapia é um método terapêutico e também educacional, onde nós vamos utilizar o cavalo como instrumento para proporcionar vários ganhos, seja físicos, seja psicológicos, seja cognitivos e sociais também. E é importante falar da ecoterapia, que ela não é somente voltada para aquela pessoa que tem alguma necessidade especial, alguma deficiência. Eu falo que a ecoterapia ela pode ser beneficiada por todas as pessoas. Você pode ser beneficiado, eu posso ser beneficiada. Então, é um trabalho muito amplo. Então, não somente voltado para quem apresenta alguma dificuldade maior, vamos dizer assim. Então, e as pessoas às vezes acham que é só voltado para o especial, mas eu falo que o trabalho com o cavalo é muito amplo. Então, todo mundo pode ser beneficiado desse trabalho. Sim. E como é que é uma sessão, se eu posso chamar assim, de ecoterapia com o cavalo? Quais são as partes, a etapa, como é que funciona? Então, a gente procura seguir uma rotina, uma sequência de atividades, até para trabalhar essa questão da organização, das regras, Então, a criança chega, a gente primeiramente ela vai ter o primeiro contato com o cavalo, que é a questão do falar oi, de passar a mão, de acariciar, porque o animal também sente a chegada da criança. Então, ele gosta. Então, a gente trabalha a parte de alimentação, muitas vezes a criança traz de casa, eu peço para levar, ou de repente a gente dá o alimento que a gente oferece lá mesmo, a gente tenta diversificar também. Inclusive, vamos pensar a criança que de repente tem dificuldade de comer certo alimento que o cavalo come, a gente também já entra aí no trabalho, Então, primeiro a alimentação, que é aquela chegada. Então a gente senta, o cavalo fica atrás da cerca e a gente alimenta, e depois tem o cuidado dos cascos, a limpeza dos cascos. Então a gente trabalha a importância do limpar, do cuidar, O cavalo não toma banho todo dia, mas a gente escova, vamos dizer, limpa os cascos, tira as pedras, então a gente vai associando, Aí depois a gente tem a questão do encilhamento, que vai variar de criança para criança, a etapa que ela está. E a montaria, propriamente dita, que nós vamos trabalhar de acordo com a necessidade mesmo, seja para a parte equestre, que nosso objetivo é ensinar, a conduzir o cavalo. Então depende muito da etapa. Nós atendemos crianças a partir de 1 ano e meio, então aí a gente, como profissional, tem que montar junto, até porque a criança é pequena. E aí nós vamos assim, deixando ela cada vez mais independente, à medida que ela vai mostrando, que está pronta para estar sozinha, E aí a gente vai supervisionando do lado, tem outros materiais que a gente insere. Então, e no final, que tem a questão da despedida, que é sempre muito difícil para muitos, despedir desse cavalo e ir embora, porque não quer descer ou ficar. Então a gente tem às vezes músicas, que já prepara a criança para isso, e guardar os materiais, que é importante também. Por que o cavalo? Bom, é interessante a gente pensar assim, que é um ser de grande porte, mas ao mesmo tempo dócil e que se deixa montar. Então, nós temos aí, a criança chega, porque apresenta assim, um animal enorme, e vamos pensar na montaria. Nossa, eu dou conta de um animal desse tamanho, então eu dou conta de muito mais na minha vida. Então, eu se sentir capaz. Isso é muito rico. Além da questão do vínculo, a criança chega, de ter contato, de passar a mão nesse animal, porque o animal, ele aceita, ele não rejeita, ele é um ser incondicional, vamos dizer assim, Então, ele aceita aquela criança, falo criança, mas de um modo geral,
Então, esse vínculo é estabelecido desde o primeiro momento. Então, é interessante essa troca, né? E além do animal ser forte, né? Igual eu tô falando dessa questão do deixar montar, esse vínculo é muito bom. Então, tanto com outros animais, que eu falo que eu trabalho com cachorro, a pet terapia, eu acho fantástico. E eu falo que toda criança tem que ter contato com o animal. Por quê? Porque é uma troca de energia positiva muito grande, né? Sem estar na questão dos limites de um de outro, que a criança vai respeitando, a questão da responsabilidade, a questão do cuidar, né? Que é importante, o carinho, porque isso ela vai levar para a vida dela, né? Então isso é importante a gente ensinar, tá passando isso para quem vai, né? Para quem vai ser beneficiado. Qual é o próximo passo? Como é que é o ambiente? Quais são depois desse primeiro contato com o cavalo, todo esse relacionamento, esse entrosamento? Como é que são as etapas? Como é que funciona? Então, é interessante porque o nosso ambiente é diferenciado. Né? A gente tem um pleno contato com a natureza, lidando com outros animais. Além dos cavalos, a gente tem um sítio ao lado que a gente visita sempre, que tem os mini animais, então a gente vai passar a mão, leva comida. Então é muito legal essa parte, por quê? Porque a criança está em íntimo contato com a natureza, então ela é o cuidar, né, novamente, que a gente fala, é o conhecimento de outros animais, a textura, o som do outro animal que então não conhecia. Então o ambiente nosso é muito rico. E eu acho o mais interessante é que aquela criança sai de sala. Não que o trabalho em sala não seja importante, né? Mas a gente adapta o cavalo, a gente usa do cavalo para que ela possa, de repente, suprir uma dificuldade que ela tem, seja um déficit de atenção, uma concentração. Por quê? Porque ela gosta da aula, ela acha que ela vai lá para montar. E a gente não é só montar, a gente tem todo um objetivo por trás para poder atingir. Então ela, às vezes, vai ter que memorizar os obstáculos, por exemplo, né? Ela vai ter que concentrar para mostrar para o cavalo onde ela vai passar, porque o cavalo vai ser dirigido por ela, né? Então ela vai ter que prestar atenção, e é onde ela consegue se ater mais, né? Que de repente dentro de uma sala de aula é mais complicado. Então a gente vai fazendo essa relação, a gente tem contato de repente com a escola, de repente essa criança tem alguma dificuldade, né? Então a gente trabalha junto, né? Mas com o cavalo ajuda, ele é um motivador, né? Da questão da aprendizagem em si e de outros aspectos que a criança de repente tem uma dificuldade maior. Nossa, e que motivador, né? Porque que criança que não se encanta com o cavalo, né? É bem interessante porque assim, os cavalos eles aprendem por associação e repetição. Então os meus cavalos, por exemplo, já estão comigo já faz 10 anos. Eles aprenderam muito o serviço. Então a criança chega, eles já chegam, já vem cheirando a criança, né? Vai limpar o casco, eles já meio que já dão a pata praticamente sozinho. Então criança acha fantástico, né? Ainda mais quando o cavalo chega para cheirar, tá solto, de repente vem até a criança e fala, não, por que ela tá me cheirando? Aí a gente vem falar oi, né? Então é muito rico isso. E são 10 anos? São 10 anos de profissão. Nossa, e essa paixão, por quê? Como é que... Já tinha isso, você já viu esse trabalho? Lógico que eu entendo que você desenvolveu o seu, né? O seu particular com detalhes. Mas por quê? Da onde que surgiu essa vontade de trabalhar com cavalo? Você podia contar pra gente um pouquinho da sua história? É bem interessante porque, assim, montei por 20 anos, né? E então eu comecei a montar por volta dos 9, né? E antes disso, porque lá em casa todo mundo sempre gostou muito de cavalo, meu pai é fanático, né? E a minha irmã fazia, minha irmã mais velha, minha irmã fazia comigo. E eu sempre acompanhava ela nas provas, mas assim, eu confesso pra você que eu morria de medo. Eu tinha medo, era insegura e eu achava lindo, mas não chegava perto. E aí, meu pai sempre teve sítio, eu tentava aproximar de alguma forma, mas meu pai, ele nunca teve paciência, porque eu apresentava muito medo, começava a chorar, e a hora que eu queria andar, né, com ele já não tinha tanta paciência, e ele nunca conseguia, né, porque eu começava a chorar de medo, né, eu tinha medo também. Então, eu falo que foi muito interessante, eu falo, o trabalho da ecoterapia, eu falo que eu acabei fazendo uma ecoterapia, né? Não tive os profissionais para me amparar,
mas eu falo que o cavalo me trouxe para o mundo. Por quê? Eu era uma criança muito tímida, muito insegura, medrosa. E eu falo que com o tempo, né, eu fui praticamente sozinha. Eu me vejo assim, eu me sinto uma guerreira porque eu tinha o contato, tinha os cavalos mansos lá no sítio. E aí, a princípio, eu andava quando meu pai me ajudava, andava com ele. De repente, eu passei, a minha mãe me puxava dentro do curral, né? E eu fui abrindo possibilidades. Eu mesmo fui vencendo os meus obstáculos mesmo, né? Eu fui vencendo os desafios até o ponto de eu buscar o gado pro meu pai, sabe? Então, assim, eu dominei muito bem, né? Mas isso foi um processo. E aí minha mãe falava, nossa, põe ela no hipismo, né? Meu pai falava, não, isso não vai virar nada, não vai virar nada, né? E com muito custo ele me pôs, né? E eu falo assim, que eu fui muito feliz, porque eu tive muitas vitórias. Meu pai mudou totalmente, assim, eu tinha um cavalo muito bom, que eu falo que eu jamais vou esquecer. Eu fui muito feliz, porque ele me levava para as provas, inclusive, assim, provas longes, né? Igual eu fiz uma prova no Rio de Janeiro, ele só chegou e falou, nós vamos para o Rio. Era um campeonato só para mulheres. E eu lembro que, assim, eu não ganhei o campeonato, mas a gente foi campeã por equipe e ganhei a prova no último dia. Então, assim, foi uma vitória que eu jamais vou esquecer, né? Por quê? Porque gente que a gente não conhecia, um campeonato super difícil, um campeonato brasileiro, né? Com Amazonas assim, muito bem conceituadas, e eu estava ali, né? Então, além dessa prova, eu tive outras. Então, assim, eu tive muitas conquistas, né? Então, isso eu falo que o cavalo me ajudou a socializar, né? O cavalo me ajudou a conseguir falar com as pessoas, de me expor mesmo, né? Então, eu falo que eu fui muito feliz e eu sou outra pessoa, né? Então, eu sou um exemplo, né? De ter esse contato. E eu gosto, nossa, sou apaixonada. E como que você enxerga os seus pacientes? Com o tempo da terapia, com o tempo da evolução, o comportamento deles, a questão dos pensamentos, a questão da fala, da autonomia, como é que você percebe essa evolução na criança? É muito interessante, porque assim, cada caso é um caso. Então, assim, é interessante a criança que chega, né, para a primeira sessão que for, é incrível como ela chega e como ela vai embora. É incrível, né? Então, assim, são vários aspectos positivos que a gente vê e a gente vai aprimorando, né? Vamos supor que aquela criança que chega não tem tanto limite, a gente já põe as regras, a criança já entende como ela gosta, assim, ela passa a obedecer, né? Então, vai muito de acordo com o que ela, de repente, traz dificuldade para a gente poder adaptar o cavalo e trabalhar de uma forma sutil, né? São orientações. E para a criança é muito interessante, porque ela vai criando autonomia, independência, então ela vai, autoestima, né? A autoestima dela se eleva, e isso que é importante. E aí ela consegue levar isso para a vida dela, seja na escola, seja com os amigos, né? Então é muito rico. Então o que ela trabalha ali, né, com o cavalo, a relação com o cavalo, ela leva para a vida dela. Então isso que é muito interessante. Então, Roberta, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravação e eu tenho muita curiosidade de saber como é que se desenvolve a parte motora, o físico, né? No cavalo, o que ele colabora. E você estava me contando sobre psicomotricidade, que a gente, quando trabalha com cavalo, né, com terapia, a gente fala dessa forma. Você poderia contar um pouco pra gente? O cavalo a gente pode considerar assim, desde já, que ele é uma máquina de fisioterapia viva. Então, eu falo que todo mundo, né, é beneficiado. A gente fala um pouco dos especiais, né, dessa importância do movimento para o equilíbrio, para a postura, mas é de uma forma geral, né? Então, a gente trabalha o tempo todo a postura, o equilíbrio, o controle de troco, né, o ritmo, porque a criança vai aprendendo, a gente vai aumentando a cadência do cavalo, que é o trote, o galope, passo, trote, o galope, né?
E além disso, né, voltando falando um pouquinho da psicomotricidade, né, que seria a questão do corpo em movimento, a gente trabalha do chão, né, já associando, por exemplo, a questão do esquema corporal, né, a noção espacial, seja no lugar que a criança está, mesmo no chão ou dentro da pista, porque a gente tem as duas pistas, né, que nós trabalhamos lá na chácara. Então, uma maior, uma menor, e tem as delimitações com as letras. Então, a criança, de repente, vai fazer um círculo em determinada letra. Aí tem de repente, as varas no chão para poder auxiliar ela a fazer um círculo grande, por exemplo, e o outro ela tem que construir, né? Então, essa noção de espaço, noção de tempo, então tudo isso a gente trabalha. É tudo adaptado, né, com a questão voltada justamente para a aprendizagem da criança, e também, de repente, se ela tem alguma dificuldade, a gente trabalha. Lateralidade, por exemplo, é uma das queixas, né, assim, que a gente trabalha bastante, e com o cavalo a gente usa muito, né, e aí a gente ensina uma forma, e como a criança está ali, ela quer aprender, fica mais fácil, de repente, né, é uma forma mais fácil dela estar assimilando. Então ela trabalha no chão. Isso, no chão a gente tem as atividades do chão e na montaria principalmente. Principalmente. Sempre com o cavalo. Sempre com o cavalo. Porque ela tem que levar ele em determinado lugar, né? Ela tem que passar sobre um espaço pequeno, de repente, entre varas. Isso tudo é um planejamento de aula, né? E a gente tem vários materiais que a gente usa, né? E a gente vai utilizar de acordo com essa necessidade mesmo. Por exemplo, se chega uma criança para você com algum diagnóstico ou com alguma coisa sugestiva de hiperatividade, déficit de atenção, que são coisas que a gente está vendo muito, né? Como está aparecendo cada vez mais crianças com isso. A gente nem vai discutir aqui se é, como é que fala, devido ou não, né? Todos esses diagnósticos, mas chega assim para você. Como é que como é que funciona? Qual é a direção que vai tomando? Quais os resultados que vai acontecendo? O que é legal, o que não é? O que é importante a mãe saber, de repente, para te procurar? Bom, vamos falar um pouquinho, né, da questão da ansiedade em geral, da hiperatividade. Então, o cavalo, ele ajuda muito, né? Porque, além de todas as atividades que nós vamos fazer, porque a criança chega, ela tem uma série de atividades para fazer, seja do chão e na montaria. Então, é uma atividade que cansa bastante. Por quê? Porque o cavalo, à medida que ele caminha, vamos dizer uma média de 30 minutos que a criança monta ao passo, o cavalo ele movimenta cerca de 1.800 a 2.250 ajustes tônicos, né? Então, oscilações posturais, vamos dizer assim. Então, a criança, né, acaba, a gente mesmo relaxa muito, porque é um movimento simétrico, cadenciado, e que dependendo da andadura, vamos supor, um trote, um galope, cansa ainda mais. É prazeroso, mas é uma atividade intensiva, né? Então, isso a criança acaba abaixando o nível de ansiedade. E é muito interessante. Por exemplo, eu às vezes dou aula para duas crianças que eu monto junto, já começa a bocejar, porque relaxa a musculatura, né? Então, ele ajuda, então a criança vai embora mais tranquila, ajuda na questão do sono, né? Então, além de tudo que ela faz do chão, ela vai ter atividade, né, sobre o animal. E aí na parte de questão de falando de uma atenção, de uma concentração, e também a questão da memorização, né, que a gente vai falar da parte cognitiva, é muito interessante. Por quê? Porque a gente vai delimitar atividades para a criança que exige dela uma atenção, uma concentração. Um exemplo, a gente tem uma pista, né, delimitada com algumas letras, então a gente, de repente, um exemplo de atividade, né, a gente vai traçar um circuito, ó, você vai até tal letra, chegar na outra letra você vai fazer um círculo, aí você vai seguir até tal letra, né, assim, fica meio confuso a gente falar, mas tendo a pista, né, a criança vai memorizar, ela vai ter que ter atenção, ela vai ter que saber a hora de começar e a hora de parar o cavalo, né, que a gente dá a ordem. E aí, ao mesmo tempo, ela tá dominando, então ela tá adorando, né, vamos dizer assim. E é muito legal porque a criança ela consegue. Ela consegue. Né? Por quê? Porque o cavalo ali tá submisso a ela vai, né, ela vai conduzindo, ela que leva,
né? Então, assim, isso é uma das atividades, mas a gente pode inserir várias, que exige o tempo todo, porque o cavalo, ele vai de acordo com o que ela vai dirigindo ele, né? Então, de repente, ela tá andando perto da cerca, que é uma das regras, né? Então, a gente tem uma pista quadrada, tem uma cerca, e aí, ó, vamos andar perto da cerca. Então, às vezes a criança dispersa um pouquinho, o cavalo já sai junto com ela. Então, ó, volta, né? Então, é interessante isso. Ela faz uma associação, então, do que ela faz, Sim. tem uma consequência no cavalo. Engraçado, e às vezes a gente observa nas nossas crianças que falta isso, o entendimento de que algumas atitudes têm algumas consequências. Sim. Então fica muito mais concreto na questão da época. Ela desviou, desconcentrou, desfocou, o cavalo, né, acompanha ela, e ela tem que, então, voltar. Deixa eu voltar. A questão da sala de aula mesmo, né, de prestar atenção, de conseguir concentrar em determinada atividade. Né? Então, é um treino. É um treino. E é interessante dizer que lá na chácara a gente tem provas, né, de hipismo, né, que o Fabiano Meneghetti, que é o proprietário, ele promove e a gente insere as crianças. Que legal. Independente da idade, se está montando junto, se está independente, cada um a gente vai adaptando também. E aí tem os obstáculos baixinhos, né, com os números, tem criança que a gente ajuda mais, tem criança que já decora, e aí depois no final tem uma medalha. Então, assim, é muito gratificante. É um incentivo. É questão da autoestima, é questão de valorizar a potencialidade de cada um, é de superar uma dificuldade, né? Enfrentar esse desafio e querendo ou não é fácil você dominar um cavalo, né? Mas você vai conseguindo, né? E você vai acreditando em você mesmo, a autoestima, né, vai se elevando, a autoconfiança, eu consigo, eu dou conta. E é isso que a gente precisa para as nossas crianças. De repente, sala de aula não tem tanto sucesso, né? Então a gente associa muito e ajuda muito, dentre várias que a gente pode fazer, mas é uma pista, né, menor, onde a gente tem as letras, né? E a criança começa numa determinada letra pela nossa indicação. E aí ele vai construir um círculo, que é onde estão essas varas, né? Ele constrói um círculo na letra A, no caso, determinada letra. Ele constrói, aí já é mais fácil. E aí depois, ele no outro ponto da pista, ele vai construir sozinho. Então ele vai ter que montar o círculo dele. Então a gente trabalha a questão de tamanho, né, de forma. E aí ele faz, ao terminar, ele vai parar o cavalo em determinada letra. Né? Isso é uma das. Mas a gente pode trabalhar com números, com circuito, né, sequência de números, e a gente sempre trabalha questões de curva, né, de como que a gente vai fazer. Então tem todo um processo. E além de outras atividades, usando cores, usando varas no chão mesmo, que ajude a criança a se situar, né? Então tem várias coisas para fazer. Né? É bem interessante que assim, é bem diversificado. Não é só montar e ficar andando em volta da pista. Não, é muito além disso. Né? A gente tem todo um planejamento e que o tempo todo a criança está tendo que pensar. O tempo todo ela está tendo que raciocinar para ela conseguir fazer. Então, agora a gente vai encerrar, né, a nossa palestra, mas tem alguma coisa, Roberta, mais que você acha importante para a gente encerrar nossa entrevista agora, que você queria deixar? Eu acho assim, muitas pessoas não sabem, né? Às vezes falam, vou fazer uma aula de equitação, né? Principalmente o trabalho que a gente desenvolve, às vezes o pai não tem tanta noção de como que é o trabalho. Então é importante que a gente, né, de repente, ligar, agendar uma aula experimental, para a gente poder passar isso, porque a pessoa não imagina o quanto, né, é abrangente, né, as questões. Então não é só montar, não vai só montar. Tem todo um trabalho antes, tem todo um trabalho de finalização quando ela vai embora. Então é importante, né, o pai conhecer, o nosso espaço está aberto na Escola de Equitação Equestrian Center. A gente tem o site meu da ecoterapia franca.com.br e lá, né, tem um material amplo, né, de informação, né, da ecoterapia, tanto da equitação, e quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente para fazer essa aula, né, para ver se a criança gosta, se é isso que quer, porque a criança também tem que escolher, de repente ela
tem tanta afinidade, não tem tanta afinidade, começa a ter, ou de repente, não gosto do cavalo, gosto mais de futebol, então a gente respeita muito isso, né? Mas eu acho que é importante a criança experimentar, né? A experiência é bem interessante. Esse aqui em Franca nós temos a Roberta. E eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, vou deixar os telefones da Roberta, o site é muito legal, tem muito material para você ler, para você conhecer mais. Então vai lá, seja curioso, fuça, e lá também tem os contatos da Roberta. Então eu vou deixar tudo aqui para você, se você quiser procurá-la, quiser visitar o espaço, para você encontrar, né, a Roberta, conversar mais com a Roberta, ou convidá-la para palestrar em outros lugares, enfim. Ela está aqui super disponível, uma pessoa que estudou para isso, é uma profissional, tem conhecimento, tempo de experiência, e isso é fantástico. Então, Roberta, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. Que bom. E olha, gente, então a gente se vê até a próxima palestra, tá?